Por quê? Porque agora a gente vem falando muito dessa onda da inteligência artificial, mas se a gente pensar, pessoal, eu posso mostrar aqui depois. Ele consegue Ele vai até a baleia para tirar foto com a gente? Vai lá levar, vai lá. Olha que legal, ele vai agora demonstrar aqui. Eu só vou levar, ele vai estar autônomo, eu vou ter que ir essa semana. Muito legal. Acho que tá ali. Não tá aqui o controle. E o controle pode ser literalmente qualquer controle. Cara, esse aqui depende muito da versão. Esse aqui é a versão 2 do robô. Custa ali pra Syncar fabricar ali uns R$50 mil. Não, mas a gente não vende. Leasing. Legal. Legal, bem legal. 90% do robô é feito para vocês. Estamos aqui com o Lucas da Syncar. Ó, Syncar, né, Lucas? É isso aí. Pô, a palestra foi genial. Ele mostrou esse bichinho aqui, esse robô que faz a primeira milha, né? Que vai lá pegar os pedidos no shopping para entregar em casa. E é uma empresa que está entre as 10 do mundo, feito no Brasil por brasileiros e surgiu na ceia. Parabéns. Como é que você vê o futuro da robótica? Cara, eu acho que o Brasil tem tudo. Tem a tecnologia, tem as pessoas, tem tudo para que a gente seja uma potência nessa nova indústria, nessa nova onda que está surgindo, que foi o tema da nossa conversa, né? Então a gente vai falar muito sobre isso no AI Brasil Experience também. Vamos falar sobre robótica, sobre como isso impacta a sociedade. Eu estou muito animado. Eu acho que esse ano é um turn point ali da história do Brasil em como ele relaciona com tecnologia. Aê! Dia 30 e 31 de outubro. É isso aí. Compre os seus ingressos. Obrigado! É bem bacana, a tecnologia nova ali dentro vai dar mais escalabilidade. Depois eu passo contato lá do Sebrae para Essa conversa aqui eu acho que é para mais que provocar vocês, mas inspirar a usar esse momento, essa onda que a gente está sentindo agora, para poder melhorar, né? E aí, pessoal, para vocês pegarem esses ensinamentos que a gente vai trazer aqui da robótica e aplicar em como vocês podem usar isso, seja nos cosméticos, seja na literatura, seja em todos os nichos aqui que a gente comentou. Primeiro eu vou me apresentar, não me apresentei, né? Mas eu sou cofundador e CEO da Syncar. Eu sou, a palavra que me define é sonhador, eu acredito. Eu acredito que sonhar, foi assim, desde o começo da minha trajetória ali como engenheiro. Eu sou engenheiro eletricista de formação. Eu fiz mestrado, doutorado em ciência da computação lá na Universidade Federal de Goiás. Hoje o Pedro estava comentando que a gente tem o Centro de Excelência em IA. E eu falo que eu sou um sonhador porque o meu sonho era trabalhar com robótica. Eu saí da graduação, na verdade eu entrei para fazer engenharia elétrica no ano que lançou o filme do Homem de Ferro. Eu falei assim, nossa, eu quero ser o Tony Stark. Que faculdade eu tenho que fazer? Engenharia elétrica. Fui lá e fui fazer engenharia elétrica. Não tem nada a ver, viu, pessoal? Foi um desapontamento que eu tive ali. Mas quando eu saí da faculdade, eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com robô. A gente está criando equipes de robótica, participei de diversas competições latino-americanas de robótica, e eu queria trabalhar com robô. Aí eu olhei no mercado de trabalho, eu ia trabalhar onde? Eu olhei e falei assim, cara, onde que eu vou trabalhar aqui no Brasil com robô? Não tinha nada, não tinha nenhuma empresa fazendo. E aí, com um sonho, com uma pitada de ingenuidade, né, e com uma boa dose de coragem, a gente começou a empreender e criar a Syncar, né? E a grande inspiração nossa foi a Embraer. Na década de 70 não tinha empresa nenhuma de avião também, os caras foram lá e fizeram hoje uma das maiores empresas aí de aviação do planeta. Então a nossa inspiração foi, cara, brasileiro tem isso no sangue. O Santos Dumont foi lá, quando ninguém voava, ele foi lá e criou o avião. Então vamos usar dessa coragem que a gente tem para poder criar algo novo.
E eu acredito que lá toda essa nossa esse espírito empreendedor, assim, esse sonho com a pitada de ingenuidade, com bastante coragem, que eu comentei, vem muito da formação do CEIA. Então, o Pedro já falou bastante lá do Cinca como empresa. Eu já fiz 6 projetos de P&D com o CEIA. Eu falo que eu sou a primeira startup do CEIA, porque quando a gente criou não tinha nem o CEIA ainda, né? A gente foi fazendo o projeto. Hoje eu tenho 23 pesquisadores, entre doutores, mestres e graduandos, doutores ali, não é título, né? Mas a gente fala disso também. Então tem uma grande quantidade de ciência brasileira aplicada nesse produto aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas eu acredito que isso faz parte de um movimento muito maior. Então o que a gente vai falar hoje é de um movimento global. A gente não vai falar só da Cinca, a gente não vai falar só do Brasil, mas a gente vai falar também quais são, né, as oportunidades que a gente tem no mercado brasileiro para aplicar esse tipo de tecnologia e quais são os desafios que a gente vai ter que quebrar para poder que isso se torne uma indústria tão bem sucedida quanto a Embraer é hoje. Então essa é a ideia da nossa conversa hoje, conversa bem leve ali para ajudar na nossa digestão, mas a gente começa com algo que eu sou fã de ficção científica. Para mim, o Asimov é uma das pessoas mais geniais do planeta Terra que já pisou aqui, porque ele começou a pensar em umas coisas que você olha para trás e fala assim, cara, não tinha nem TV colorida, como que esse cara estava pensando nisso? E isso demonstrou um momento que a gente está hoje muito claramente. Mas a primeira coisa quando a gente fala sobre robótica, né? Então aqui tem ali o meu condomínio, fala comigo, a gente coloca, não tem problema. Mas falando sobre ficção científica, uma coisa que é muito legal da robótica é que a gente não consegue separar a ficção científica do começo da robótica. A gente não sabe, o ovo e a galinha, a gente não sabe se o que inspirou a ficção científica foi a ciência real, no caso da robótica, ou se foi a ficção científica da robótica que criou a robótica que a gente conhece hoje. Então quando eu falo de robôs aqui para todo mundo vai ter um robô em específico que vem na mente de vocês. Provavelmente ele está nesse quadradinho aqui. Ou é um robô ali de um desenho, de uma série, de um filme muito especial para você. Mas esse é o papel da ficção científica, é inspirar a gente a pensar como que a sociedade pode ser, como que a tecnologia pode impactar na nossa vida. Eu aposto que 95% de vocês vão pensar em algo mais ou menos assim. Vão pensar em algo como a robótica dentro da indústria. É soldando uma porta de carro, parafusando uma porta. É muito forte e repetitivo. Essa aqui, pessoal, é a velha pré-programada. São máquinas que elas servem como os músculos mecânicos para substituir músculos humanos. São dispositivos que estão em ambientes controlados, extremamente limpos, extremamente limitadas, mas com alta precisão. A gente está falando do movimento repetitivo que é feito centenas de milhares de vezes por dia, com a mesma precisão, com a mesma força. Coisa que um músculo humano não conseguiria fazer. Mas esse aqui, pessoal, é a robótica da década de 80. A robótica nova, ela é diferente. A robótica nova, ela está em todos os meios da sociedade. Robô que dobra as roupas que você lavou. A gente está falando de um robô que faz o seu café. A gente está falando de um robô que pega suas encomendas na portaria do condomínio e leva para sua casa. A gente está falando de um robô que está no dia a dia de todas as pessoas da sociedade. Essa é a nova robótica. E aí, uma vez mais com a ficção científica. A gente está falando da Rose, dos Jetsons. A gente está falando de um robô que vai ajudar as pessoas no dia a dia? Sim. Esse é o começo dessa nova onda. Por isso que o tema da nossa noite de hoje é a grande onda. Quem tinha que começar a ser pioneiro e levar, os early adopters já começaram tem 10 anos. A próxima grande onda é a robótica. Os early adopters da robótica estão se fazendo hoje. Então essa é a importância da conversa que a gente está tendo hoje. Que tipo de nicho a gente vai conseguir atuar com essa nova robótica dentro dos negócios de vocês? Além da inteligência artificial que está só no digital, como que agora a gente vai conseguir impactar o meio físico?
Essa é a conversa de hoje. Gente, as vendas desses robôs da nova robótica, elas estão aumentando 30% anualmente desde 2023. A gente está tendo um crescimento que faz um paralelo muito claro com a ascensão dos smartphones. Esse é o mesmo crescimento que a gente via no começo dos smartphones. Os dispositivos individuais que levaram a gente para essa era da inteligência artificial começaram assim. E aí a provocação que nós, como empreendedores, como pessoas, como indivíduos, nós estamos prontos para surfar essa onda? Ou nós vamos ser simplesmente atropelados, como a gente foi atropelados por diversas dessas ondas nos últimos anos? É a conversa que eu acho que a gente tem que ter, como sociedade, como país, como nação, como indivíduos. Adaptáveis, que conhecem cada vez mais da gente, que conseguem fazer cada vez mais tarefas, e isso vai impactar profundamente a relação entre pessoas e empresas, e a relação entre pessoas e o próprio governo. De inteligência artificial do planeta. E os robôs foram apresentados como essa nova fronteira. Já sabe fazer tudo no digital, literalmente tudo. Todo o conteúdo que foi criado digitalmente em toda a história da internet já foi usado para treinar um modelo de inteligência artificial. Como inovar mais, a não ser que a gente capture mais dados, ou a não ser que a gente consiga sintetizar dados, ou a não ser que a gente comece a ir para o mundo real. Então, por isso que essa é a nova fronteira. E a gente está falando de indústrias. A gente não está falando mais daqueles robôs fixos, precisos, extremamente rígidos. A gente está falando de uma tecnologia que consegue literalmente permear todos os meios da sociedade. Tal tema 2.0, 3.0, 4.0. E a gente está falando de diversas versões. Parece que num ano um tema ele evolui 2, 3 versões diferentes. Isso parece um clichê, mas a gente está falando aqui de uma quinta revolução industrial, uma quinta revolução do agro. A gente está falando de métodos cada vez mais escaláveis, mais personalizáveis, mais customizáveis e individualizados, né? Desbloquear para que a gente consiga gerar alimentos e gerar e cuidar do nosso planeta, para que a gente não tenha, por exemplo, uma barreira para limitar a quantidade de pessoas que a gente consegue ter no nosso planeta, né? Isso vai melhorar a forma como que a gente trata a sustentabilidade, introduzindo ele em diferentes pontos na sociedade. Então, como que a gente vai lidar com uma mão de obra cada vez menos competitiva com a automação? Como que a gente vai lidar com a tecnologia cada vez mais substituindo músculos mecânicos, substituindo músculos humanos por músculos mecânicos, substituindo mentes humanas por mentes digitais? Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai fazer com que isso traga mais benefício do que problemas? Essa é a grande dicotomia da inteligência artificial. Voltando à nossa conversa anterior, tudo aquilo que o Asimov previu 60 anos atrás é aquilo que a gente está começando a experimentar agora. A gente mudando a sociedade, o digital e o físico estão cada vez mais mesclando um com o outro. Então a gente está falando de indústria dentro de um shopping, dentro de um condomínio. Você vai ter representações muito fiéis daquilo que está no real indo para o digital. Isso abre portas para que a gente consiga ter novas soluções. Assim como o smartphone foi fundamental para que a gente desbloqueasse novos modos de chegar ao consumidor final, novos modos de fazer marketing, de fazer publicidade, novos métodos ali de escalabilidade, a robótica também traz essa nova porta. Específico. Um robô que está na China, um robô que está no Japão, que está nos Estados Unidos, na Europa, todos eles são robôs diferentes. Quando você pega um robô num mercado e num nicho específico e você traz ele para o Brasil, você tropicaliza aquela tecnologia sem nacionalizar ela, sem pensar em como aquilo vai lidar com todos os aspectos ali, né, do nosso, tanto sociais, econômicos, de infraestrutura,
a gente começa a ter problemas de compatibilidade. É por isso que às vezes parece que a gente está falando de uma tecnologia que é um elefante branco. Que ela está ali, você não sabe por que aquilo está ali, não faz muito sentido, mas é uma questão cultural. E aquilo que a gente fala sempre sobre mudar a cultura é porque a gente está falando aqui de uma solução que ela tem que ser nichada. O robô da Cinca, ele é extremamente mais ajustado ao mercado brasileiro do que um robô estrangeiro que vem para o mercado brasileiro. O robô ele foi criado pensando todos os problemas de infraestrutura, as limitações econômicas, todos os processos ali que são determinantes para que a gente tenha uma solução nacional, foram pensados, e isso eu acho que é um grande ponto que a gente vai falar bastante hoje. Tecnologia e criar um nicho brasileiro, porque eu tenho certeza que a gente vai ter um mercado aqui cativo e extremamente ávido para consumir aquela tecnologia. A gente tem, e é uma imagem da década passada já, né? A gente tem um evento aqui, uma aglomeração em 2005 e a gente tem uma aglomeração em 2013. Eu acho que é muito claro qual é a diferença entre as duas imagens, né? A mudança cultural e a mudança de comportamento das pessoas é clara nessas duas fotos. E essa mudança aqui ela é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Por quê? Se eu agora tenho centenas de milhões ou bilhões desses dispositivos no mundo, quer dizer que eu tenho bilhões de câmeras no mundo. Quer dizer que eu tenho bilhões de processadores no mundo. Quer dizer que eu tenho bilhões de telas no mundo. Isso faz com que a economia de escala deixe cada vez mais barato esses dispositivos, cada vez mais barato o processamento, cada vez mais barato a interação. Isso faz com que seja muito mais evidente. Tem um exemplo muito claro. Te surpreende quando você fala assim, poxa, qual que é a maior mudança tecnológica que você vê na sua mente? Você pode falar assim, é o carro voador. Não, já é presente. Não, é sei lá, um reator nuclear portátil. Já tem patente feita sobre isso. Todo aquele nosso imaginário do que aquilo é realmente uma mudança tecnológica, algo muito novo, a gente está falando de uma tecnologia, na verdade, da década passada, que está ficando cada vez mais barata e mais escalável. Então, quando a gente pensa assim, na verdadeira mudança tecnológica, não é um robô gigante de combate, por exemplo, não é isso. A mudança real tecnológica é a tecnologia da última década, ficando cada vez mais acessível para que novas tecnologias sejam construídas em cima dessa base. Cada vez mais eficiente, o capital ficando cada vez mais caro, mais averso ao risco, sem consequências, né? Com catalisadores sociais, culturais, que vieram desse grande trauma histórico, investimentos e políticas de inovação cada vez mais proeminentes, mais acessíveis, como é o caso do Centro de Excelência em IA, que o Pedro citou. E todas as mudanças socioeconômicas que a gente tem, isso aqui monta um caldeirão perfeito para que essa tecnologia da robótica e da inteligência artificial floresça. No centro da tempestade, a nova onda está nascendo agora. Nasceu desse sonho febril nosso de fazer robótica no Brasil, de fazer um robô generalista que eu consigo aplicar dentro de um shopping, dentro de um condomínio vertical, dentro do condomínio horizontal, dentro de uma fábrica, dentro de um armazém. Então, temos aqui exemplos desse tipo de tecnologia, mas a gente também tem exemplos extremamente específicos e nichados de aplicações como o agro, e o pessoal da SolidTech faz isso muito bem, e nas indústrias que o pessoal da VEG faz muito bem também. Então aqui a gente não está falando de um grupo separado, muito único, muito fora da curva. Não, a gente está falando de empresas brasileiras, tanto grandes, vendo o potencial dessa inovação e o movimento que a gente está hoje, qual o momento que a gente está, e começando a capitalizar com produtos específicos para o nosso nicho.
Então a VEG foi lá e falou assim, cara, eu preciso criar um robô industrial brasileiro que seja compatível com a realidade das indústrias do Brasil. A Solintec falou, poxa, eu preciso fazer um robô para o agro brasileiro, a gente está com um problema de mão de obra, a gente tem um alto turnover, a gente está num momento socioeconômico que é muito difícil achar mão de obra para esse tipo de trabalho, então a gente precisa criar um robô para aquilo. E a Syncar, da mesma forma, tem uma série de indústrias que estão sendo impactadas pela mudança das relações de trabalho. E a gente precisa endereçar isso. A gente precisa trazer a automação para poder gerar escala para esses processos. A gente tem cada vez mais máquinas trabalhando ao lado de humanos. Significa... menos humanos? Talvez não. Mas significa que a gente vai ter mais dados. Isso aqui, pessoal, é o começo de um ciclo extremamente beneficioso. Quantos dados a gente tem, melhor fica a inteligência artificial, mais robôs a gente tem, mais dados a gente vai ter, e isso gera uma espiral. Pessoal, eu juro que estou acabando. A gente está falando de uma coisa aqui que eu acho que é extremamente importante para a gente entender os próximos 5 anos. Com mais robôs no meio das pessoas, mais dados a gente tem, melhor a inteligência artificial, mais robôs a gente vai ter e a gente cria essa espiral positiva para cima. Quer dizer então que ele está detectando pessoas, ele está desviando essas pessoas, agora ele consegue entender o que essas pessoas estão fazendo dentro do shopping. Ele começa a entender qual que é o perfil demográfico daquelas pessoas, qual a quantidade de pessoas por horário em cada ponto dentro daquele shopping. A gente começa a entender perfis de consumo daqueles consumidores que estão dentro do shopping. O que isso aqui lembra a vocês? Quando a gente é científica. Skynet. Minority Report. Exatamente. Então, o que a gente está falando aqui, de novo, a gente não sabe se é a tecnologia que imita a arte ou é a arte que imita a tecnologia. Mas é que a gente está falando analisável e tão proeminente em dados quanto esse aqui. Assustador. Para mim, é assim, se usar Skynet, pelo menos ela vai ser brasileira. E ela vai ali gostar de um carnaval, né? Um churrasco, uma caipirinha. Deus é brasileiro. Deus é brasileiro já, então... Agora, se for ali de uma nacionalidade um pouco menos calorosa, como o brasileiro é, talvez a gente tenha mais problema. Eu tenho certeza, se a Skynet tivesse nascido no Brasil, a gente estaria comendo picanha e tomando cerveja com os robôs. Estaria muito mais legal. Ter uma tecnologia que vai ser ali ideal para o seu mercado. Mas a gente está falando de uma tecnologia que vai impactar, assim como a inteligência artificial. Lá em 2016, quando a galera criou a AlexNet, começou a fazer visão computacional, começou essa loucura das redes neurais profundas, e hoje, 10 anos depois, a gente está falando de inteligência artificial atingindo a massa da população, a robótica está nessa mesma vertente. Daqui 5 anos, porque a tecnologia ela é sempre cada vez mais rápida e mais acelerada, daqui 5 anos eu garanto para vocês que a gente vai ver robozinho andando aqui na Paulista, vai estar andando na Berrini, vai estar andando ali em Brasília, em Goiânia, no interior do Pará. A gente vai ter robôs no Brasil inteiro, no mundo inteiro, assim como a inteligência artificial está permeando todos esses nichos. Desafios que mora a oportunidade. Então, os grandes desafios para a gente visualizar esse cenário são escala e custo de produção. Escalar uma empresa de hardware é um desafio muito único. Um capex muito alto, você está lidando com custos, no nosso caso, de importação, com custos altos de desenvolvimento e produtificação, com custos de patente, de proteção intelectual. Então é um desafio muito grande você escalar. Você cria uma barreira enorme. Por que será que temos tão poucas empresas que conseguem fazer os chips de nanômetros que a gente tem hoje? A gente só tem empresas, por exemplo, na Ásia,
algumas empresas um pouco atrás nos Estados Unidos ou na Europa, por que não temos mais empresas desse tipo de tecnologia? Porque é difícil escalar empresas de hardware. É difícil escalar empresas de engenharia de ponta. Você cria uma barreira comercial enorme. Você pega uma quantidade do market share ali que vai ser muito difícil ele ser retirado depois de você. É de regulamentação e legislação. Nós temos empresas, né, já sofrendo com isso nos Estados Unidos, já sofrendo com isso na Europa. Tem muitos cinzas de legislação. No Brasil, inclusive, pelo nosso Código de Trânsito, é impossível ter um carro autônomo. Não sei se vocês sabem, né? É sempre o nosso Código de Trânsito, ele prevê que sempre tem uma pessoa no volante. Então isso elimina a possibilidade de um carro autônomo ou de um robô andando no meio das ruas. Então somos agora. Tem diversas iniciativas para a gente começar a regulamentar o desenvolvimento e o uso de inteligência artificial, mas tem iniciativas que vão para o bem e umas que vão para o mal. Então a gente tem que tentar influenciar, levar isso para iniciativas que vão ali pensando no bem do uso da tecnologia para a sociedade. 3 temas em, basicamente, cultura. A gente está falando da usabilidade daquele tipo de tecnologia dentro de um ambiente geográfico, dentro de uma classe social, dentro de um tipo de aplicação. E isso aqui é o tipo de coisa que a gente inova na Syncra. Então, se a gente começa a pensar esse tipo de robô aqui, eu quero usar ele em locais em que eu posso valorizar o tempo das pessoas. Aonde que eu posso fazer isso? Dentro do condomínio. Em vez do entregador perder tempo entrando lá dentro, em vez do cara de segurança que ele está treinado, ele está com a adrenalina lá no alto, ele está, poxa, todo mundo é um condomínio, então gera atrito entre entregador, time de segurança, aplicativo, loja. Então a gente tem um ecossistema que ele está em ebulição. E é aí que a gente consegue valorizar todos do ecossistema trazendo uma solução de automação como essa. A mesma coisa dentro de shoppings. A gente é uma aplicação em que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer todo mundo se sentir bem. O entregador ele não gosta de entrar dentro do shopping. O shopping, ele acha que está sendo muito mal utilizada a infraestrutura dele para esses casos. A gente tem um restaurante sofrendo com a dificuldade de tirar ali aquela primeira milha do item. E isso de novo, um caldeirão de oportunidade para a gente colocar uma automação e fazer com que todas as partes fiquem felizes naquela aplicação. Então, acho que esse é o potencial da robótica. Quando a gente olha para esses desafios, e a gente pega um nicho específico e a gente começa a pensar, ó, isso aqui vai trazer benefícios, vai trazer uma oportunidade, vai trazer um crescimento financeiro, ou de escala, ou de valorização do tempo. Quando eu trago esse valor, aí eu acho que a robótica está muito bem aplicada. E bom, pessoal, essa é a intenção da nossa conversa de hoje. Surfar essa onda, não só proteger dessa invasão dos robôs, mas começar a pensar no Brasil como um protagonista nessa nova onda. A gente perdeu a oportunidade lá atrás da inteligência artificial, muito bem posicionada para poder sair na frente nessa nova onda da robótica. Era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Obrigado. Obrigado! Uhul! Mas não de hardware. Então eu estou tendo um aprendizado muito legal aqui. E você apresentou 3 companhias. Eu tenho uma curiosidade, porque como eu fico olhando só para o software, eu não tenho a menor noção de como anda esse mercado do hardware, né? Então quando eu olho e falo, puta, eu quero ser o Tony Stark, vou fazer meus robôs e tal. Em que momento que o Brasil está hoje? Unidade hoje no Brasil, não tem como negar que a gente tem um ambiente industrial desfavorável. Né? As principais tecnologias que a gente usa para fazer robôs, hoje eu não consigo fabricar no Brasil. Mas eu acho que esse é um movimento que a gente está começando a mudar. Então, empresas de baterias, por exemplo, de dentro do Brasil, já começam a ver essa oportunidade para eu criar baterias específicas para esse tipo de veículo. Empresas de placas eletrônicas, por exemplo, começam a trazer cada vez mais... Ó, Skynet.
Começa a trazer cada vez mais aplicações para que a gente consiga fabricar placas cada vez mais complexas. Como eu disse, um dos desafios é a escalabilidade e industrialização, mas hoje não há de se negar que o movimento que as principais empresas de robótica fazem no Brasil eu produzo uma tecnologia aqui, faço um projeto, mando esse projeto para onde eu consigo fabricar no planeta e depois importo esse produto industrializado e faço uma montagem aqui no Brasil. Isso é mais ou menos o que a maioria das pessoas fazem. Você define o nicho. Como é que você chegou nesse seu nicho? Batendo cabeça, né? Eu acho que como todo bom empreendedor, você sente o cheiro da oportunidade, mas você só faz como a gente diz na inteligência artificial, né? Um fine tuning. Você só navega ali internamente naquela oportunidade, sentindo o feedback dos clientes, entendendo qual que é o nicho do robô. Então, uma curiosidade, o primeiro robô que a Syncar fez era um robô que tinha 300 quilos e que rebocava mais de 1 tonelada. Era um robô industrial. Porque eu pensei o quê? A gente começou a nossa conversa falando qual que é a velha robótica? É a robótica que está dentro da indústria. Então a gente pensa assim, no Brasil onde que eu vou aplicar robô? Na indústria. Só que a gente viu claramente que a escala não estava do nosso lado. Hoje um robô, um rebocador como esse, uma empresa ela vende 6 robôs desse no ano. Então só assim, o custo dele? O custo de algumas centenas de milhares ou até milhões de dólares, né? Mas aqui a gente está falando de uma tecnologia que eu, como startup, cara, eu vou fazer 3 robôs, 2 robôs no ano, como que eu mantenho uma equipe de pesquisa e desenvolvimento nisso? Então a gente foi pivotando a nossa aplicação, e aí eu acho que a nossa conversa ali, desde o começo com o iFood, com outros players ali do varejo, foi direcionando muito para onde estava a dor do mercado, e foi aí que a gente chegou no nicho do robô de sidewalk, né? Um robô de calçada, como esse aqui. Seria um nicho de logística. É um nicho de logística. Só que a gente viu que a logística do Brasil é 13% do nosso PIB e ela permeia literalmente tudo. Então tudo envolve logística. E foi aí que a gente falou assim, cara, vamos fechar aqui o escopo. Eu faço externo e interno, é algo que nenhum outro AMR no planeta faz também. Então vamos fazer dessa forma, porque eu acho que o Brasil sofre muito com essa escala logística do indoor para o outdoor. E foi aí que a gente começou a idealizar essa tecnologia. Legal. E... Fábio? Não, mas esse foi um evento muito específico, porque a gente estava falando muito fora e antes da curva. A gente estava falando de robôs em condomínios 3 anos atrás, né, claro. Hoje o ciclo... Então, hoje o ciclo ele é muito mais rápido, mas ainda ele é lento. Quando a gente pensa no software, se eu falar para você que a sua cauda de venda dura 6 meses, você fala assim, você está maluco. Mas é a realidade para um hardware. Por quê? Porque hoje quando você fala com a empresa, ela não acorda de manhã falando assim, nossa, que vontade de comprar um robô. Sim. Aí você chega, a Andréa, do nosso time comercial tá aqui, ela vai saber muito bem das objeções que você tem que educar, assim, né? Cara, você sabe esse problema que você está tendo? A gente pode automatizar e resolver. Ele fala assim, mas tem robô que faz isso? Tem, olha aqui. Mas é brasileiro? Não tem um modelo americano aí que faz isso? Um chinês? Então a gente não tem a reputação e o respaldo ainda para confiar nesse tipo de tecnologia, né? Bacana. E, por fim, eu tinha pedido hoje. No Brasil, nenhum. Na América Latina também nenhum. Legal. No mundo, a gente está falando de cerca de 10 empresas que fazem robôs como esse, principalmente robôs ali. Você deve ter visto em Los Angeles, em Miami, em todas as grandes cidades dos Estados Unidos, você tem um robôzinho fazendo entrega por Uber Eats, por exemplo, o Skip the Dishes, enfim, os diversos aplicativos lá. Só que esse é um tipo de nicho que eu não vejo no Brasil no curto prazo. Hoje a gente vê um maior valor no começo da cadeia e no final da cadeia, não no meio dela. Legal. Parabéns. Depois a gente pode ter um papo aí, tem alguns lugares aqui. Será o presente. Nos dias 30 e 31 de outubro, São Paulo recebe o AI Brasil Experience. 9 palcos, mais de 200 conteúdos, mais de 100 startups mostrando resultados que já acontecem hoje. Aqui, a IA não fica só na teoria, é aplicada em workshops, laboratórios e experiências ao vivo. Conteúdo que gera eficiência, acelera decisões e abre novas oportunidades.
É um espaço para diferentes perfis se encontrarem para aprender, compartilhar e aplicar inteligência artificial de forma prática. AI Brasil Experience 2025. Você entra para assistir. Sai pronto para transformar. Uhul! Uhul! Aê! Eu vi que ele vira. Isso. E por Ele que gira. que ele gira? Olha lá, ele tá girando. Eu pensei que tivesse é a própria roda que tem que gira aqui, né? Que ela. Exatamente. Olha que legal, é a própria roda que tem uma. Como é que funciona isso? Ó, isso aqui, ó. foi projetado pelo nosso time. Isso aqui é um tipo de roda que é muito usado em cadeira de rodas elétricas. Só que na cadeira de roda, essa aqui normalmente é uma roda boba. Só que a gente precisa de uma roda com um motor dentro pra gente economizar espaço dentro do robô e eu conseguir levar mais sanduíche e pizza aqui dentro. Então você botou o motor na roda. É dentro da roda e a gente planejou uma roda omnidirecional aqui. E aí via software a gente eleva aqui o eixo de rotação do robô para o eixo frontal e aí a gente consegue diminuir o tempo de manutenção e o custo de manutenção dos nossos robôs, gerando mais compartimento interno. É solução brasileira para o Brasil. Não, porque, puta, economiza espaço, aonde tem o motor só são duas peças, para manutenção mais fácil, isso economiza pneu. A única parte móvel que depende de manutenção hoje nos robôs da Syncro são os motores e a gente coloca o motor com menor demanda de manutenção possível. Fantástico. É isso aí. Isso é único, né? É isso aí. Acho que é o único no mundo que tem isso. Cada robô ele tem um modo diferente. Esse aqui é único porque a gente fez pensando no Brasil. O robô lá dos Estados Unidos foi feito pensando nos Estados Unidos. O robô da Suíça foi feito pensando no Suíça. E por que a roda tem que ser pensando no... Qual que é a conexão entre a roda e a cultura brasileira? Cara, eu tenho aqui... eu consigo passar em desníveis de 12 centímetros. Eu consigo passar em rampas de 15 graus. Nenhum outro robô de calçada faz isso. Por quê? Porque não precisa. Mas eu preciso. Então eu preciso passar em guias, eu preciso passar em desnível de calçada. A gente tem uma legislação hoje que quem faz a casa cuida da sua própria calçada, não é centralizado. Então cada um faz a calçada que quer. Então é totalmente diferente para o robô. Então o nosso robô está mais preparado que os robôs estrangeiros, porque qualquer tem robô. mais... Qualquer robô estrangeiro no Brasil, ele não vai ter a mesma funcionalidade que um robô feito no Brasil pro Brasil. Muito bem, bravo, bravíssimo, meu, do caralho. Inclusive, eu tenho que te arrumar... você vai tirar? Ele vai entrar na baleia, vai entregar uma comida lá na baleia. Só não pode passar na fonte ali. Porque ele não é waterproof ainda. Puta, Lucas, eu posso imaginar quanto que você deve estar de realizado, né? Pô, cara, muito legal. Essa coisa... Que as pessoas, viu, Lucas, não têm a noção da dificuldade que é, entendeu? Caiu aí, caiu aí? Não, tampinha, tava em cima dele. Ó, vermelho, vermelho. Só. Que lindo! Que lindo! Aqui? Aonde você tá achando, André? A fotinha dela contou